Quero chamar neste momento a moça mais bonita dessa igreja, irmãos. Quero convidar minha esposa, Patrícia Daiane, nossa irmã diaconisa, estará ministrando nesta noite a palavra do Senhor. Amém? Boa noite a todos. Paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Glória a Deus, que coisa linda, né, irmãos? Não existe nada melhor do que a presença do nosso Senhor. Cadê os discípulos de Jesus? Cadê? Dá um glória mais forte, irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Você que é discípulo do Senhor, aluno do mestre, do professor dos professores, nesta grande sala de aula que é a nossa vida, saiba que o Senhor tem um trabalhar na vida de cada um de nós. Saiba que o Senhor tem um processo na vida de cada um de nós. E Ele não desiste. Ele não desiste. Enquanto os planos e os projetos dele não se cumprirem, Ele não desiste. Mas e você, discípulo? A nossa mensagem hoje vai ser sobre, o tema vai ser sobre a fé que amadurece no meio da tempestade. Tenho certeza aqui que muitos aqui já passaram por muitas tempestades na vida. Muitas tempestades. Muitos ventos fortes que passaram. É ou não é? De repente aconteceu hoje alguma coisa ainda. Você está até agora aqui, remoendo, repassando, preocupado, preocupada. E eu tenho algo para dizer para você. Faz parte. Quando você aceitou Jesus, quando começou ali um processo de discipulado em sua vida e você foi conhecendo a palavra, toda a teoria, você foi ali descobrindo as histórias da Bíblia e foram mexendo com você, foi trabalhando em você. Começaram a acontecer algumas coisas difíceis em suas vidas. E não foi à toa, faz parte. Faz parte do processo. Faz parte. Irmãos, não desista. Não desista. Não desanime. A mesma coisa aconteceram com os discípulos. A mesma coisa. Os discípulos lá no passado também enfrentaram algumas tempestades literais. Não foi fácil. Mas tudo com a permissão do Senhor, para uma grande aprendizagem. Deus quer trabalhar em você. E você vai deixar? Quem é você na tempestade? Quem é você? Essa mensagem hoje é para trazer mais uma autoanálise, uma esperança e uma autoanálise. Analise a sua vida hoje, irmãos. Analise. Abram as suas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 35. Amém? Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão,
o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este? Só para contextualizar os irmãos como foi aquele dia. Jesus pregou durante todo o dia. E os discípulos o acompanharam nas pregações, nos sermões. Inclusive, ele falou sobre a parábola do semeador, a candeia, a semente que cresce, o grão de mostarda. Durante todo o dia, os discípulos ouviram Jesus pregar, Jesus ensinar o povo, a multidão. Ouviram a parte teórica, na teoria, mas ainda não conheceram quem é Jesus, o caráter de Jesus, o caráter divino de Jesus, quem ele era, até que ponto a autoridade dele ia. E quem sabe, irmãos, alguns de vocês podem estar nessa condição ainda. Conhecem na teoria, vocês vêm aos cultos, aos ensinos, estudam em casa, mas só conhecem a teoria, ainda não viveram a prática. Mas fica calmo que teu dia vai chegar, viu? Porque isso acontece na vida de todo discípulo. E já estava marcado por Deus para acontecer na vida deles aqui nesse dia. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: Passemos para outra margem. Ainda tinha uma missão a ser cumprida. E para quem já leu esse livro sabe que a próxima missão era libertar o endemoniado gadareno. Uma situação triste que aquele homem se encontrava. Tanto que ele vivia no meio dos mortos, no cemitério, porque no meio dos vivos já não havia lugar para ele. Essa era a próxima missão. Os discípulos precisavam ser tratados naquele barco. Os discípulos precisavam conhecer quem realmente era Jesus. Não apenas um mestre, um professor. Já haviam visto alguns milagres, mas ainda não tinham tido aquela experiência profunda. E vai acontecer com vocês, irmãos. Não estranhem. Toda vez que tiver uma missão na sua vida, um propósito a ser cumprido, algumas tempestades acontecerão. Seja maduro para entender isso. Não despreze esses momentos. Não deixa o medo te cegar. E naquela região, o Mar da Galileia, que na verdade não é bem um mar, é um lago muito grande, que está a 200 metros abaixo do nível do mar. E até hoje acontecem esses tipos de eventos lá, essas tempestades. O vento frio vem, se encontra com o ar quente da água, e aí ocorrem muitos ventos. A tempestade aqui não foi de chuva, foi de vento. Um corredor de vento se formava e era assustador. Era terrível. Imagina, já era noite.
Jesus, com certeza, claro, ele já sabia, ele sabe de todas as coisas. Ele deitou e dormiu. Sabendo que viria uma tempestade, ele deitou e dormiu. Aqui já revela. Aliás, é o único versículo que fala que Jesus dormiu. Foi aqui. Ele era um ser humano assim como eu e você. Assim como eu e você, precisava descansar. Imagina uma maratona, aquele dia todo pregando, trabalhando. É exaustivo. Ele deitou e dormiu. E aí, o que já estava na agenda para acontecer, aconteceu. Levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Eles estavam quase naufragando. Um cenário caótico. Ali, irmãos, entre os discípulos haviam pescadores experientes. Eles com certeza já conheciam aquele mar, aquela região, e sabiam do grande perigo em que eles se encontravam. Não era à toa o desespero. Não era à toa. Não era à toa. Era muito perigoso. Muito difícil sair de uma situação daquela sem a intervenção divina. Já pararam para pensar? E se fosse você? Com certeza, eu já estaria tremendo de medo. Só que, presta atenção, irmãos, num detalhe importante. Aqui está onde está a sua fé. Onde está a sua fé quando o vento balança o seu barco? Quando você acha que não vai ter jeito, quando as coisas saem do seu controle. Porque existem situações que saem do nosso controle, que tiram o nosso chão. A gente não consegue administrar aquela situação. Seja na família, na área financeira, no seu emocional. São tantas situações que podem acontecer, não é mesmo? Só tem um detalhe. Não deixa o medo cegar você. O medo nos cega. O desespero nos tira a capacidade de enxergar as portas que Deus já colocou diante de nós. O caminho que Ele já abriu para a gente passar. A solução, a saída. Os livramentos e o cuidado e o amor dEle por você. Você, na verdade, você quer acusar Deus. Senhor, o Senhor não está vendo? O Senhor me esqueceu? O Senhor não percebe a situação em que eu me encontro? Mestre, não te importa que pereçamos? O Senhor não se importa mais comigo? Este é a linguagem do medo e do desespero, que aqui nesse caso não foi à toa. Foi uma situação extremamente difícil, perigosa. Os discípulos fizeram essa pergunta para Jesus, não na intenção de afrontá-lo, mas foi puramente desespero do momento, que foram lá acordar Jesus, e Jesus bem tranquilo, dormindo. Não porque ele não se importasse com a situação, mas porque ele sabia quem era Deus e qual era a missão que ele tinha a cumprir e ia se cumprir. Meus queridos, quando Deus tem um propósito, não tem nada que o atrapalhe, não tem nada que impeça. Ele cumpre. Os discípulos naquele momento, nem o desespero cegou eles completamente, o medo impediu que eles prestassem atenção no detalhe. Quando Jesus falou, vamos para outra margem. Jesus falou, está falado, irmãos. Eles chegariam àquela margem.
Quantas promessas o Senhor já fez na sua vida? Quantas promessas? Quantas, irmãos? Não se esqueçam disso no momento difícil. Nos momentos difíceis. Os momentos difíceis para nós que somos filhos de Deus são pedagógicos. Ele não desperdiça nenhum momento difícil na sua vida, sem que isso tenha um propósito maior, mudar algo em você. Aqui ele acalmou a tempestade para trabalhar algo dentro do coração daqueles discípulos. E muitas vezes ele vai fazer assim conosco também. Às vezes ele não vai mudar o ambiente, mas vai mudar você. Muitas vezes você está orando, às vezes, Deus muda o fulano. Muda ela, muda ele, muda ele. Faz alguma coisa na vida dele, mas de repente Deus quer mudar você. Começa a pedir para Deus, muda a sua oração. Pede para Ele mudar você. De repente Ele está usando a situação difícil para mudar você. Assim como Ele fez na vida dos discípulos. Ele vai usar o vento, a tempestade, para trabalhar situações dentro do seu coração. Áreas que precisam e devem ser tratadas. Se você é filho de Deus, isso vai acontecer com você. Esteja disposto a suportar esse processo. Não desanimem. Não desanimem, não questionem. Deus não se esqueceu de você. Ele ainda tem um plano para a sua vida. Tenha certeza disso. Você é amado, você é amada. Você valeu o preço que Jesus pagou naquela cruz do Calvário. Eu olho para vocês, eu sinto uma graça tão grande. Como Deus ama vocês, como Deus nos ama, como Deus ama essa igreja. Ele ama. E por amar você, Ele vai trabalhar em você. Pode ter certeza, mas não desanime. E qual foi a reação de Jesus? E Ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. E o que aconteceu? O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Imagina a cena, irmãos, que coisa maravilhosa essa experiência. Ali os discípulos estavam vendo que o mestre não era apenas um mestre, ele era Senhor, sobre a natureza inclusive. Eles tinham visto algo que eles não tinham contemplado ainda. Jesus acalmando a fúria da tempestade. E Ele faz assim em nossas vidas também. Na vida de cada um de nós. E aí veio a resposta. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Aqui Jesus estava confrontando a fé imatura dos discípulos. Isso mesmo. Imatura. Imatura. Porque fé, irmãos, é confiar plenamente que o Senhor vai fazer na sua vida. Quem é Deus para você, o que Ele representa para você. É confiança em Deus. Confiança plena. Confiança plena. E aqui os discípulos estavam imaturos ainda quanto a isso. Jesus estava confrontando. Irmãos, tenham um coração ensinável. Tem gente que não suporta um confronto. Aqui Jesus confrontou os discípulos. Tem gente que não suporta ser confrontado. Tem gente que
poderia, numa situação dessa, virar as costas, mas os discípulos ficaram maravilhados. Coração ensinável. Quer crescer? Porque Deus tem um plano, um propósito para a sua vida. Entre eles é crescer. Todo mundo tem que crescer. Ser transformado. E muitas vezes o Senhor, através da sua palavra, vai nos confrontar. Está disposto a colocar esse ego na cruz? Porque é bonito a gente cantar que morreu para o mundo e vive para Deus. Já estou crucificado com Cristo, agora não vivo mais eu. Mas e na prática? E no primeiro confronto da palavra? Será que aceita mesmo? Será que está totalmente mesmo pregado na cruz, o ego? Tem que crescer, irmãos. Conversão é isso, ser transformado. Ter uma mentalidade transformada. Arrependimento é isso. Arrependimento não é uma emoção, um sentimento. Ai, estou arrependida do que eu fiz. E chora. Não é só isso. Não é emoção, não é sentimento. É uma decisão. Eu vou transformar minha vida, eu vou mudar minha mentalidade. Eu vou permitir que o Senhor trabalhe em mim. Está doendo, mas o Senhor vai me dar graça, vai me ajudar. E Ele ajuda. E Ele ajuda. Está disposto? Ih, não ouvi nenhum amém aqui. Amém. E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Temor. Eles tiveram temor nesse momento. Ali mudou algo no coração deles. A fé deles foram fortalecidas naquele momento. A fé foi fortalecida. Foi amadurecida. Eles precisavam passar por essa experiência. Tempos mais tarde, Jesus iria ser crucificado, ia ser morto, ia ressuscitar, ia subir aos céus, e a missão ia ficar para os discípulos. E eles precisavam entender que Jesus jamais deixaria eles sozinhos, não importa a dificuldade. E como tiveram dificuldade esses discípulos, os fundadores da igreja primitiva, e que hoje é nossa responsabilidade, cada um de nós aqui. Hoje é com a gente essa missão maravilhosa que o Senhor concedeu a cada um de nós. Mas vocês precisam entender, vocês vão passar por lutas, por tempestades, mas jamais se esqueçam, jamais deixe o medo, o desespero cegarem vocês ao ponto de duvidar de quem é Deus na sua vida. Você se converteu, saiba que ali começou o seu discipulado. Isso não significa que você ganhou uma passagem para Disneylândia, viu? Que agora é só alegria. O próprio mestre disse o quê? No mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo que eu venci o mundo. Não desanimem, faz parte do processo. Existem situações que vai ser importante a gente passar. Nós vamos ser transformados durante esse processo. Nós vamos crescer. Deus não nos chamou para ser imaturos na fé. Imaturos, não. Deus nos chamou para crescer. Deus nos chamou para crescer. Talvez hoje o seu barco esteja sendo sacudido.
o vento esteja forte. Mas lembre-se de algo poderoso. O mesmo Jesus que estava naquele barco continua governando até hoje. Ele tem autoridade sobre a natureza. E nenhum obstáculo ou oposição pode impedir o cumprimento da missão. E a prova disso é que depois de tudo isso, o que aconteceu? Ele chegou ao seu destino. Porque quando Jesus fala, acontece. Ninguém pode ir contra a palavra dele. Ninguém. Ele é a autoridade máxima. Nos céus, na terra e debaixo da terra. Ele é o dono do universo. Ele criou todas as coisas. Nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Nenhum. Em Isaías capítulo 9, versículo 6. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso, irmãos. Porque Ele faz o impossível. Ele é conselheiro. Porque sabe nos guiar em qualquer situação. Ele é Deus forte. Porque nem o caos é maior que o seu poder. Ele é Pai da eternidade. Porque sustenta todas as coisas. Isaías capítulo 40, versículo 12. Quem mediu as águas na concha da sua mão? Quem tomou a medida dos céus a palmos? Salmo 147. Conta o número das estrelas, chamando-as a todas pelos seus nomes. Grande é o Senhor e muito poderoso. O seu entendimento é infinito. Ele é grande. Não existe ninguém, nada que se compara ao poder do nosso Deus e quem Ele representa, quem Ele é. Nada se compara, Ele sustenta o universo, Ele sabe o nome de cada estrela. Não vai saber de cada detalhe da sua vida também? E olha que tem estrela. São bilhões e bilhões, trilhões e é impossível colocar o número exato delas. E Ele sabe o nome de cada uma delas. Não vai saber as nossas necessidades mesmo? Os detalhes da nossa vida? Nenhum detalhe da sua vida passa desapercebido. Mateus 10:30. E até mesmo os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Você não entendeu? Ele sabe tudo sobre você. Ele sabe tudo do que você precisa. Até mesmo os fios de cabelo que você tem. Tem gente que é mais fácil contar, né? Mas Ele sabe tudo sobre você. Você tem uma importância. Sabe o que acontece? Tem gente aqui que nunca ouviu um eu te amo do pai ou da mãe. E o Senhor tem algo para te dizer: eu te amo. O Senhor cura essa ferida no seu coração. Imagina, irmãos, Ele é o dono desse universo, Ele criou todas as coisas e Ele não esquece de você. Ele tem um plano e um propósito para a sua vida. Em Romanos capítulo 11, verso 36. Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. A Ele, pois, a glória eternamente. Amém.
A nossa vida cristã não é apenas viver para nós mesmos. É entender que nossa vida também existe para Ele. O Senhor trata com você. O Senhor cura suas feridas, te lava, te perdoa, através do poder que há no nome dEle. Mas não é para a gente viver como se fosse uma ilha para nós mesmos. Ele quer que esse amor que a gente carrega transborde na vida de outras pessoas também. E você foi chamado para isso, para transbordar na vida de outras pessoas. Se você está aqui hoje foi porque alguém te mostrou, alguém trouxe, alguém falou de Jesus para você. E hoje nós temos essa mesma missão. Ajudar os outros, ser ajudados. Porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Tudo é para ele. Nada é para nós. Se ele te abençoou algum dia na sua vida, vai te abençoar. Saiba que não é só para você viver para si mesmo. Nós cristãos somos chamados para viver em comunhão, em família, com os nossos irmãos. E levar essa salvação para outras pessoas também. Pessoas que estão atravessando tempestades. Vento forte. Você foi chamado para fazer a diferença. Às vezes você está passando por essa situação, essa tempestade, para sua fé ser amadurecida e ajudar outros que vão passar por essa mesma situação também. Eu tenho certeza que muitos aqui já vieram de muitas tempestades. Vento forte. Você não está sozinho nessa situação. O Senhor tem um plano, um propósito maior. Glorifica o nome dEle, irmãos. É assim que Deus faz. A missão sempre é maior que a tempestade. Vamos orar, irmãos? Feche os seus olhos. Agora é você com o Mestre, com o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Porque Ele está aqui hoje. Ele contempla o seu pedido. Ele escuta a sua oração. Como eu já falei, nenhum detalhe passa desapercebido. Ele não ignora a sua dor, Ele vê. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui estamos, Senhor, em Tua presença. Espírito Santo, nós te louvamos, Jesus, nós te exaltamos, glorificamos o Teu santo nome. O Senhor é o nosso Rei, é o nosso Senhor, o nosso Salvador. Eu te peço, Senhor, visita a vida de cada um dos meus irmãos aqui agora. Aqui está, Senhor, a sua noiva, as tuas ovelhas, Senhor, os teus filhos que o Senhor tanto ama. Visita a vida de cada um deles agora, Jesus. Escuta o clamor, Jesus, de muitos que estão passando por ventos fortes aqui. O Senhor tem autoridade para acalmar essa tempestade. Trabalha na vida, no coração de cada um aqui. Fortaleça, Senhor, derrama graça. Derrama unção na vida de cada um. Dá força, capacitação para conseguir cumprir a missão que o Senhor deu para cada um aqui. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos, nós somos dependentes do Senhor.
Nós somos dependentes da Tua graça, da Tua misericórdia. Ajuda-nos, Senhor. Nos capacita, nos reveste do Espírito Santo. Nos ajude, Senhor, a fazer a diferença. Nos ajude, Senhor. Em nome de Jesus, meu Deus, abençoa a Tua igreja. Abençoa os Teus filhos e filhas aqui essa noite. Derrama da Tua paz. Derrama da Tua alegria sobre a vida de cada um aqui. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém, Jesus. Graças a Deus. Eu agradeço a oportunidade. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém, irmãos? Tomou posse da tua bênção aí, tomou posse da tua vitória. Oh, aleluia, glória a Deus. Deus, Ele é fiel, amém? Deus, Ele é fiel.